Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com ele, Samuel Sanches. Salve, Samuel! Salve, meu irmão. Muito obrigado pelo convite aí. Fiquei feliz demais pela mensagem. E vamos nessa aí, vamos começar, né? Tamo junto, meu amigo. Primeiro de tudo, queria que você começasse se apresentando ao público, comentando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória no mundo do MMA. Algumas pessoas já me conhecem, sou Samuel Sanches, né? Conhecido como Prodígio, atleta do Galpão da Luta, tenho 23 anos. Fiz 23 anos agora em janeiro, né? Comecei as artes marciais, na verdade, com meu pai, Neto Capanga, pelo kickbox ali. Quando eu fiz 15, 16 anos aí conheci a minha família do Galpão da Luta, né? Aí migrei pra MMA e tô aí até hoje. Então, meu amigo, queria que você falasse aqui pra gente um pouquinho. Primeiro de tudo, quando você conheceu o Galpão da Luta, queria que você falasse como é que foi a sua experiência, até porque você já começou voltado pro MMA ou você tinha a mentalidade de alguma outra arte marcial de início? É isso. Quando eu comecei no Galpão, eu tinha acabado de fazer 16 anos. Aí tava naquela trajetória ali, né, de ir pra escola e tal. Aí quando eu conheci o Galpão de fato, eu falei, pô, não vou mais pra escola não, vou treinar aqui. Vou focar um pouquinho no treino, depois eu foco no colégio. Aí deixei de ir pra escola um tempo, um período, aí só fiquei treinando. E no meu primeiro treino lá, na verdade, eu fui pro sparring, né, que era na sexta-feira na época. E aí, meu irmão, caramba. Mesmo treinando kickboxing já, né, com meu pai, já desde os 13 anos, eu tomei um sarrafo, irmão, tomei uma surra, ó. Eita, meu Deus do céu, eu não lembro como se fosse ontem. Aí apanhei pra caramba, fui pro banheiro, fiquei vomitando, chorando, né, assim, de desespero mesmo. Mas na segunda-feira eu já sabia o que eu queria levar pra minha vida, que era a luta e a minha família do Galpão, né. Bacana, irmãozão, que bacana. Fala um pouquinho do seu início da sua carreira, né? Você que começou numa sequência de vitórias, né? Você conseguiu emplacar 3 vitórias, todas por nocaute, entende? Logo você que já era alguém do kickbox, eu acredito que não foi grande surpresa, né? No início, já consegui essa sequência. E aí veio o seu primeiro revés, você acabou sendo finalizado. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho de como foi essa sensação na época, você que é um atleta muito jovem, e como foi na sua cabeça sofrer aquela derrota, porque para muita gente, quando toma uma derrota, com a primeira pancada real na carreira, já meio que desestabiliza, já não consegue pensar direito, às vezes pensa até em desistir. Como é que foi Sim. isso na sua cabeça? Quando eu tive esse revés aí, velho, eu me lembro também facilmente. Foi contra o Hugo Vargas, foi o atleta Hugo Vargas, né? Ele pegou uma chave de um leg lock, na verdade. E nessa época aí foi engraçado porque eu tinha acabado de fazer meu alistamento pro exército, né? Aí passei e tal, aí começou aquela fase de aprender os comandos. Aí eu perdi, aí falei assim mesmo, falei, poxa. Aí eu falei com o meu mestre, né, Yuri Moura. Falei, pô, mestre, eu vou estudar pra fazer o concurso do exército pra virar sargento. Aí ele virou pra mim, aí falou assim, meu, cara, você é burro, velho. Você vai estudar pra quê, meu? Continua em MMA que vai dar certo. Aí eu faço aqui a cabeça da gente, né? O guri tinha 18, acho que. 18 para 19 anos. Aí eu falei, pô, mas eu perdi. Aí fica naquela, né? Maturando na cabeça às noites. Só que aí ele chegou e deu essa ideia aí, graças a Deus eu escutei ele. Ele falou, não vai, não vai, você é burro, você vai fazer o quê lá? Vai estudar o quê, velho? Me diga aí. Aí ele já pode me falar assim, você acha que você vai ajudar o quê? Aí fiz. Saí do exército. Foi quando virou a chave da minha vida, realmente. Acho que esse revés aí, na verdade, foi a minha virada de chave como pessoa e como atleta, né? Foi que me deu vontade de realmente não olhar para os lados, não ter plano B, nem ter plano C. Só manter o foco no único plano. Que eu, até hoje, vai ser até o fim da vida aí, né? E nisso daí você acabou que você conseguiu emendar 7 vitórias consecutivas, a grande maioria por nocaute, e Foi. nisso daí tu chamou a atenção do UFC. Mas a minha pergunta é, uma coisa que muita gente acaba se questionando muito, já falei com alguns outros atletas que me relataram isso, que era uma certa dúvida de você mesmo na questão de, poxa, eu tô empacando essa sequência de vitórias, mas talvez falte um evento maior, não sei se eles ainda estão olhando para mim, tudo. Você que acabou pipocando um pouquinho em vários eventos Hum. durante essa sequência. Não acabou, por exemplo, como muitos atletas acabam preferindo ir para o jungle,
vai para o LFA, por exemplo, tenta, por exemplo, PFL, alguns eventos menores, entre aspas, mas que para muitos servem até como uma escada, uma porta para o UFC. E você não. Você mesmo conseguindo pipocar em alguns eventos, conseguindo essa grande sequência de nocaute, recebeu esse convite para estar no Contender Series. Como é que você enxergava isso antes de receber esse convite? Se você já estava esperando ou se foi algo que acabou surgindo, uma surpresa maravilhosa para sua vida? Mas, na verdade, pode até parecer loucura, mas desde o início, desde esse revés, né, digamos assim, eu tinha uma convicção muito grande que ia dar certo. Eu não, logicamente, que eu pensava no UFC, eu acredito que todo lutador de MMA pensa no UFC, né? É a maior vitrine de luta. Mas eu sabia que de alguma forma ia dar certo, né? E lá no Galpão a gente é muito é uma família, na verdade, a gente é muito fiel, né? E meu empresário desde sempre se mostrou muito ativo e feliz em trabalhar comigo. Ele falava assim, velho, vai dar certo, com calma, né? Com muita calma, tipo, você tem que treinar duro, muito trabalho, vai dar certo, vai dar certo. E aí foi que teve um evento, foi o Thunder que teve um Thunder, que era um atleta bom pra caramba e tal, era aquela expectativa de luta, né? E aí foi quando eu consegui o nocaute, acho que foi 1 minuto de luta, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim, foi rápido. Meu empresário já sabia ali que poderia fazer aquela explosão, aquela chamada, né? Fora isso também eu tive malhadinho, né, velho? Que, porra, me levou o guri, né? Fez um convite pra mim, junto com meus mestres e meu empresário, pra assistir o UFC São Paulo, né? Que ele lutou contra Derrick Lewis. Eu fui, que ele me chamou, porra. Ali também já não foi um chamado, mas você já ficava no radar ali, né? Mesmo novo. Ele tinha 6 vitórias na época, uma derrota. Mesmo novo ali, você já ficava no radar. Então, acho que foi escrito da maneira certa. Eu encontrei as pessoas certas, digamos assim, pra trabalhar comigo. E aí então você recebeu esse convite, né, do UFC para você participar do Contender. Cara, fala pra gente como é que foi a emoção, a sensação de você receber, né, esse convite, você conseguir nocautear logo no início, impressionar o Careca e como foi você estar ali sentado do lado daqueles outros atletas, devia estar assim, gelado, esperam, cara. Porque é aquilo, eu entendo, já falei com alguns outros que passaram pelo Contender, que mesmo conseguindo, por exemplo, um nocaute logo no início, ainda assim fica com aquele nervosismo do tipo, poxa, será que ele vai me chamar? Será que impressionei o homem? Será que impressionei o Careca? E quando tu recebeu essa notícia que ele queria você, esse alívio, como é que foi para você, meu amigo, passar por esse turbilhão de emoções? Velho, foi um sentimento único, velho. Eu posso lutar 60 milhões de vezes no UFC. Nunca na vida vai ser igual esse dia. Eu tava com um dos meus melhores amigos, né? Que é o Felipe Franco, né? A gente é muito parceiro, muito amigo de verdade mesmo. Tava com o meu mestre também, Mestre Kong, né? Que é, porra, um cara que é super fechamento meu, que eu amo de verdade. Amo meu mestre também, tava com o meu mestre Moura. Tava com a minha galera, velho, digamos assim, né? Só faltou, na época só tinha faltado meu pai, que tentou tirar o visto e não conseguiu, mas estava sempre se falando e tal. Velho, desde que eu cheguei, desde que eu pisei em Las Vegas, eu falei, meu irmão, que porra é essa aqui, velho? Vai dar merda, vai dar merda. Eu fiquei daquilo com a cabeça, meu irmão, que agonia. Aí meu mestre falou assim, meu irmão, não, velho, vamos dar um passeio, vamos conhecer um pouco pra você tirar esse peso. Eu falei, não, pô, vamos, mas fui com o Negão e tal. Eu, o Negão e meu mestre Kong. E aí a gente foi, né? Tá tranquilo. Quando chegou dia 8 meu irmão, no dia da pesagem, eu falei, velho, se eu não morrer aqui, eu vou. Eu não morro mais nunca, velho, de infarto. Tava na agonia, irmão, tava na agonia, tava. E respirava e ficava agoniado. Aí meu mestre virava pra mim e falava assim, calma, rapaz. Calma, você vai conseguir, vai ser mais fácil do que você tá imaginando. Eu falei, velho, não tem como não, porra, eu tô agoniado. E aí foi que, no dia da luta em si, foi o que foi estranho pra mim, que eu acordei em paz, velho. Eu acordei muito tranquilo, velho. Muito tranquilo, de verdade. Eu sabia que eu ia conseguir, velho. É uma parada que é loucura. Só te vivendo pra gente saber como é que é isso, velho. Eu sabia que ia dar certo, velho. Eu tinha no meu coração, eu tinha na minha fé que ia dar certo aquele dia, velho. E aí deu, né? O nocaute, ele conseguiu pegar minhas coisas ali rápido. Mas tinha machucado minha costela, velho. Não sei como, irmão. Só que conseguiu um nocaute rápido e tal. Fiquei aquela exalação, aquela afobação toda. Falei com o pessoal. E logo em seguida era a luta de negão. Fiquei nervoso também, irmão. Foram 2 porradas, velho. Foram 2 porradas. Só que quando acabou tudo, acabou a agonia, né? Aí quando eu sentei na cadeira, eu falei, Léo, falei com o meu empresário, Léo, e aí, velho? O que você acha, velho? Você acha o que disso? Ele vai, não, vai contratar, não sei o que, vai contratar. Só que mesmo assim, né, velho? Como você falou. E a minha luta foi a segunda, irmão. Não tinha nem tempo de dar uma respirada, sacou? Pra ele anunciar. Aí eu falei, porra, quando foi Carol, quando ela falou, não, tô contratado e tal, eu falei, tá desgrama, agora é a hora. Eu não conseguia ter reação, pô, depois. E eu não entendo o inglês direito. Quando ele falou bem-vindo ao UFC, eu fiquei olhando assim mesmo pra alguém pra ver se alguém falava, vai, vai.
E na hora não tinha ninguém assim, tipo, eu falei, porra, e agora, meu irmão? Aí o rapaz lá, que é o tradutor do UFC, deu um sinal positivo, aí foi na hora que eu consegui dar uma respirada, uma aliviada, né? Cara, e assim, você acabou que posteriormente recebeu o convite da sua primeira luta, né? Que foi contra o Musaev, Musaev. Musaev, se eu não estou enganado. Isso, Musaev, que até luta agora nesse final de semana. amanhã, Exatamente, vai estar agora lutando. E ele que acabou, tá 1-1, se eu não me engano, no UFC, ganhou do Barramondes na última isso, luta. Ganhou da isso, Barramondes, que é um lutador duríssimo, isso. duríssimo. E você já ia receber essa pedreira logo de cara, porém acabou sofrendo uma lesão, correto? Que te Foi. tirou dessa luta. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi pra você, cara, receber esse convite. Se você, assim, olhou um pouquinho com o pé atrás, porque era um cara complicado, ou então falou, vamos pra porrada e quero nem saber do nome, não quero nem saber de onde é, vambora. E como foi também receber a notícia que você acabou se machucando, né? Foi uma lesão no braço, se Foi eu não no estou bíceps, enganado. foi o bíceps. Isso. E como é que foi para você essa frustração inicial, né, dessa sua estreia que acabou sendo retardada? Logo quando eu recebi o convite, eu acho que a luta ia ser em março, ia ser em abril, só que aí passou pra março, anteciparam, 28 de março. Velho, eu tava acabando de ter feito um treino, né? Eu tinha feito tava tendo um sparring técnico, e aí saiu minha foto no cartaz e tal. Eu falei, porra, comecei a chorar de felicidade, né? Eu tinha total certeza que eles não iam mandar ninguém fácil, porque no UFC não tem essa luta fácil. Tem uma luta bem casada, digamos assim, né? E assim, pô, se eles me deram esse adversário, é porque eu tenho total condições de sair na mão com ele. Eu sou dessa filosofia. Apesar de ser um atleta novo, não tenho tanta experiência de cage como ele tinha na época. Tem, né? Então, hoje não tinha na época, foi fogo. Tem experiência, mas eu sabia que se a mão pegasse, ele ia sentar. Tem isso, pode ter experiência, pode ser mais velho, pode ter vindo de eventos nomeados, mas ele é homem de osso, de sangue, igual eu, pô. Então, tem saída, pô. É uma mão que cantar ali, vai ia surgir da melhor forma. Eu lembro que contra o Bahamas também ele ganhou o bônus de luta da noite. Eu falei, pô, sabe, eu sabia que é só luta dura, mas eu tava disposto a tudo que tivesse que acontecer comigo, né? Eu sou assim, eu não costumo falar, tipo, eu quero pegar essa luta aqui porque eu posso dar um calor, esse cara aqui, ele não vai me descansar. Eu não gosto de pegar luta aguerrida, eu gosto de lugar de guerra, na verdade. Senão, qual seria o sentido de eu estar lutando, né? E aí, pô, eu comecei um camp muito bem. Aí faltando um mês pra viagem, tava fazendo um spy com um grande amigo meu, Bruno Oliveira. E aí eu dei um cruzado. Nesse que eu dei um cruzado, o músculo subiu na hora. Ah, só que a gente foi naquela expectativa, né? Não, não teve nada não, foi parcial e tal. E aí eu fui no médico. Na hora que eu cheguei no médico, ele falou, velho, rompeu o ligamento do braço. E eu falei, mandar até um abraço aí pra Diogo Guevara, que foi o grande profissional que realizou a cirurgia em mim. E aí, irmão, pô, eu acho que foi uma das piores fases. Porque mesmo sabendo que já tava no UFC, que eu teria a remarcação da minha luta e tal, que eu ia ter uma nova oportunidade, pô, o cara fica frustrado, né, velho? Eu tava doido pra lutar. Falei, porra, nunca me lesionei pra luta nenhuma. Nessa luta, na estreia específica, eu tive uma lesão que me tirou da luta. Porra, cabeça não fica bem, fica desanimado, porque, pô, foram 3 meses parado, né? Eu não parei 100% porque eu sou fominha, né? Na verdade, eu sou doido pelo galpão, fico lá todo dia. Então fazia o que eu dava pra fazer, mas não podia. Sentia muita dor, sentia incômodo. E aí ficava falando com meus médicos, falando, pô, velho, que nada. Pô, eu ficava desanimado, sabe? Falando com meu empresário falando também sobre mim, trabalhando no meu psicológico, né? E na verdade quem me deu forças mesmo assim, irmão. Não pra continuar a caminhada, eu ia continuar de qualquer jeito, porque nasci pra isso, mas quem me deu a maior força foi a minha família, velho. Tanto a minha família do Galpão quanto a minha família mesmo, de casa, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, né? Todos eles sempre foram, como é que eu posso te falar? Sempre fizeram de tudo por mim, né? Na minha vida, quando eu era mais novo. E depois dessa lesão ainda, irmão, foi que minha cabeça ficou baleada, minha ficou ruim, velho. Mas aí passou um tempo, eu voltei, né? Deu aquele, como é que fala? Aquele start, né? Deu um novo start pra minha vida. Isso tem me ajudado bastante, né? É como eu falei no início, aí, quando a gente encontra pessoas importantes, digamos assim, que te ama, né? Que tem aquele carinho, tudo dá certo, tudo dá certo. Então, eles na minha vida são tudo, né? Foi eles que me levantaram de novo. Eu tô aí agora 100%, só esperando o dia e a hora. Mas nisso daí, você então diz que agora você sente seu bíceps 100%, zero 100%. lesão, tá zero bala. Zero. Nisso Pronto daí, pra bater. já tem algum contato do UFC para uma nova luta ou ainda não recebeu até agora nada?
Ainda não recebi o chamado não, né? Enquanto isso, tô me preparando. Comecei meu camp tem um bom tempo. Mas comecei a treinar firme mesmo, a trabalhar minha alimentação com o meu nutricionista Bruno Landi. É o mesmo de Negão. Comecei o trabalho com fisioterapia, né? Eu faço sempre a fisioterapia uma vez na semana. Trabalhei um tempo com meu amigo Val também, que ele ajuda muito os atletas do Galpão. Depois fiz um trabalho de PRP lá em Fábio Costa, que é um grande médico. E agora tô aí com o meu amigo Raj também, né? Que agora ele tá dando trabalho na máquina aí pra sempre manter ativo, né? Então, falei, olha, velho, a gente vai começar um camp. Ele tem luta, eu falei, não, mas a gente vai começar um camp. E aí, tamo aí, né? Treinando duro e nos preparando aí pra um chamado a qualquer momento aí. Meu irmão, agora vamos falar um pouquinho de Galpão, tá certo? O Galpão da Luta, que tá cada vez mais nos destaques do MMA internacional, graças a Deus. E o Felipe, ele acabou lutando na semana passada, fez uma grandiosíssima luta, e ele que era azarão, tá? Ele que era azarão, e olha, eu não sou de apostar, eu botei dinheiro na vitória dele, tá? Felipe fez a boa, esqueci até de mandar mensagem falando sobre isso. Ele trocou ideia depois, eu esqueci de falar pra ele agradecer, que ele me ajudou nessa, que eu tava precisando. Mas o ponto é, conseguiu uma grandiosíssima de uma atuação, que ele tinha tido um revés contra o Mário Pinto, né? Que ele tinha subido de categoria, recebeu a luta em cima da hora. E, cara, eu queria saber como é que foi pra vocês do Galpão ter mais uma vez, porque assim, tinha antes o Malhadinho, acabou acontecendo aquilo tudo que você já está sabendo, que ele Uhum. acabou saindo, mas aí o Felipe voltou com o Galpão na categoria masculina, conseguindo uma grandiosíssima vitória. Como vocês viram isso? Como foi para você, que é teu parceiro, assistir ele tendo aquela performance, caraca, atacando o cara para baixo, o cara, pô, grandão, enfiando a murra nele lá no chão, meu parceiro. Como é que foi para vocês? Velho, foi incrível, velho. Incrível de verdade. Felipe, velho. Porque eu ia chamar ele de Negão. E aí eu sempre volto, mas eu chamo Negão. Ele é um dos caras mais centrados, assim, velho. E um dos caras mais cabeça boa que eu já vi em toda a minha vida. Não tenho muita experiência de vida, não, sou novo. Mas desse tempo que eu tenho de vida, irmão, ele é um dos caras que tem a cabeça mais boa. Porra, a gente viajou pra Las Vegas pra lutar junto no contender. Eu ganhei, o cara perdeu. Diversas, irmão, diversas mensagens, sabe? Escaldando o cara, falando sobre a família, mandando mensagem pra esposa dele. E ele falou pra mim, irmão, vou voltar, irmão. Vou voltar mais forte. E eu falei assim, tipo, sentia que ele ia voltar, mas normalmente a pessoa fala, não, ele vai falar, ele tá falando isso aí porque sofreu essa situação, mas eu não tava esperando que ele ia voltar dessa forma, irmão. O cara é outro atleta, irmão. Cara, é outra pessoa. Então, assim, eu sabia, né? Ele voltou já do contender já com sede, voltando pra treinar, fez duas lutas, foi uma, se eu não me engano. E aí recebeu chamado contra Mário Pinto. Sabe aquela luta daquele cara, pô, contra Mário Pinto? O cara tem um nome aí de próximo, não sei o que, dos pesos pesados. O nego não tirou pra nada, irmão. Experiência com todo o cara lá, beleza. Que vamos chamar, vão achar que é clubismo, mas não é. Eu também ninguém tinha ganhado aquela luta, sendo sincero, né? Não teve. E agora o que o cara fez aí, velho? Porra, o cara é barril, pô, o cara é um E não fenômeno. só fez luta dura contra o Mário Pinto, como detalhe que ele era o maior azarão da noite. Se eu não Você me tá engano, ele entendendo? tava pagando quase 6-1, tá? Tava Exatamente. pagando quase 6-1. Então, assim, e ele fez luta duríssima. O Pura Mário porra. Pinto que teve que amarrar em alguns Amarrar, momentos para não exato. tomar porrada. Detalhe para isso. E o Mário Pinto, vamos lembrar que ele tinha ganho, a última luta dele antes tinha sido contra o Jonathan Diniz, que é um Sim. peso pesado natural, o Felipe não é. Uhum. E ele tinha enfiado porrada no Jonathan Diniz aqui no Brasil. Então não é um atleta de bobeira. Não é, Não pô. é um atleta de bobeira. Então o Felipe já pegou uma pedreira em cima da hora, subindo de divisão. E, cara, assim, nego gosta de cascar em cima de peso pesado, mas peso pesado é outra parada, cara. É outra É outra pegada. parada. É quase que outro esporte. Porque a Sim. densidade muscular deles É é outra. diferente. É diferente. Eles não são seres humanos normais, por assim dizer. Entende? Não é um ser humano normal. Pô, você pega, por exemplo, o Malhadinho, cara. O Malhadinho, cara. É um robô, Gigante. irmão. Pode estar de Gigante. armadura. Ah, pô, e isso porque ele era um peso pesado tido como pequeno, tá? Que Um não era novinho. aquele estanque de guerra. Agora você pega, por exemplo, o Kuniev, meu irmão, gigante, o bicho, gigante, enfrentou o Malhadinho, O cara. Malhadinho foi.
Aí eu te digo, cara, o Felipe recebeu essa pedreira, conseguiu Primeira mostrar que o luta do lugar. evento, né? E detalhe, conseguiu mostrar que, cara, era com ele, cara, É ali é o isso. lugar dele. E ele que, curiosamente, perdeu no contender e acabou estando no UFC antes de tudo. Detalhe pra isso, Acho não que sobrou ele. duas vezes. Duas vezes, irmão. E é isso, o cara, porra, velho. O cara merece, porra. O cara é merecedor, velho. De verdade. Eu já conheço o Negão de um bom tempo. Ele não falou isso, com certeza, mas ele chegava lá na academia todo fantasiado de jiu-jiteiro, irmão. Era laço no dedo, de cor rosa, cor laranja, amarrado de forma diferente, a faixa. Eu olhava assim, e aí, velho, cara, como tá, irmão? Chegou lá, jiu-jitsu, não sabia nada de trocação, né? E aí, como o cara tá hoje, irmão? O cara é, porra. Eu não falo nem do bônus em si, porque o bônus é um caso à parte, que ele tem que. O cara entra na luta, entra no UFC pra mudar a vida dele. E tinha que acontecer isso aí na vida dele. Mas eu falo como performance de atleta, velho. A cabeça dele é muito boa, irmão. Acredito durante a semana. E olha, velho, você tá vendo aquele ogro todo ali, aquele malhadão, mas é um cara super abestalhado na resenha, velho. Aí te fica sarrafando ali, ela brincando. Ah, que negão isso, aí dá tapa na cabeça. Ele bota aquele óculos dele de grau, tá ligado? Você vai com um abestalhado, velho. Mas é um dos caras que tem mais coração ali. E a cabeça, a melhor cabeça, digamos assim, né? Pensante assim, a dele, irmão. Ele é o Homem-Fera. Já assistiu o Wolverine? Tá ligado? Aquele Homem-Fera, o azulzão, o fortão. Pronto, ele é o Homem-Fera do Galpão. E, cara, vamos falar também um pouquinho, que eu sei que tem uma amizadezinha com o pessoal também da Life MMA, né? Vocês aí da Bahia são bastante unidos. Tem a menina Ravena que vai estar lutando esse final de semana, a Alice Pereira também. Então, assim, a Bahia cada vez mais sempre foi uma grande exportadora de grandes talentos de todas as artes marciais, sempre foi uma exportadora. Mas, assim, cada vez mais a gente está vendo o pessoal do Galpão chegando, da Life MMA. Cara, como é para você, por ser daí da Bahia, ver, se sentir representado, porque assim, por muitos anos o Sul, o Sudeste, todo o Rio de Janeiro em si, Rio de Janeiro, São Paulo, que sempre representaram o Brasil. E também, de certa forma, o Malhadinho começou sendo o grande, vamos colocar assim, o grande cabeça do Galpão, que ele Sim. deixou o nome do Galpão mais em evidência por até ter feito o Fight Night aqui no Brasil como Ó, main event, sim. né, contra o Derrick Lewis. Derrick Lewis, exatamente. E como é para você se sentir representado no MMA, assim como é para você, como baiano, se sentir representado no UFC no geral? Desde quando eu entrei no Galpão, o Malhadão sempre foi diferente, né? Sempre foi. E até hoje é. Né? Temos nossos líderes e abaixo dos nossos líderes tem ele. Ele é o 00, ele é o 01 da academia. Né? A gente sempre escuta muito ele pelas experiências dele, até a história de vida dele mesmo. Pô, o Malhadão veio de baixo pra caramba, sacou? Então, ele tem credibilidade de fala lá no Galpão. Tanto que quando os nossos mestres viajam, nossos mestres deixam o Galpão nas mãos deles. Ele sempre puxando o treino, puxando a gente, entendeu? E ele é muito importante. Ele é muito importante lá no Galpão. Né? E tipo, porra, lógico que tem ele e aí tem a gente. Então, porra, mesmo a gente ali podendo tá ali com ele e também ter essa visão de fora das pessoas perante a gente é muito bacana. Pô, sou um cara novo, pô. Aonde que eu ia estar pensando que, pô, Samuel do UFC, pô, irmão, era sonho, né? Eu tinha certeza que ia dar certo de alguma forma, mas não tão rápido, irmão. Tenho 23 anos, fiz 23 anos no começo do ano, em janeiro, irmão. Imaginei, tipo, porra, passava pela minha cabeça tão cedo que eu ia ter esse holofote, assim, digamos assim, tão rápido, né? Então, porra, pra mim não é ainda a realização de um sonho, porque eu sei que a gente vai ter outra conversa daqui a um tempo, aí você vai me cobrar isso. Eu sei que daqui a um tempo eu vou estar muito melhor mesmo, não só pela minha idade, mas pela minha vontade também. Vou ser um campeão da categoria, eu tenho certeza absoluta que esse dia vai chegar que eu vou ser campeão, né? E aí sim, aí eu vou falar pra você, não, aí a gente começa a conversar sobre isso, mas eu sou muito feliz pelo meu trabalho, sou muito feliz por ter essas pessoas, ter essa inspiração que é ele, né, que é o Malhadinho. Você falou da Life também, tem Boi. Pô, eu cresci no Galpão assistindo o Boi e Malhadinho saindo da mão, irmão. Não tinha noção que é isso, irmão. Os caras parecia que não era. Ficava olhando assim, pô, e aí, irmão, imagine. Então, pô, é muito bom, pô. É muito bom você crescer nesse ambiente, né? É muito bom você também crescer e poder dar uns frutos aos mestres, né? Que eu sempre falei, sempre falo, irmão.
Eu nunca tive sonho de ser famoso. A fama é uma consequência da luta ali, né? Mas eu sempre tive sonho de ser muito rico pra ajudar quem eu amo, né? E o nosso fala assim, porque meio negão, malhadinho, os nossos mestres, nosso empresário, nossas famílias, merecem, irmão. Os caras merecem. Os caras fazem de tudo pela gente, irmão. E não é só porque tá no UFC. Não muda o tratamento de nada. O mesmo lutador do UFC, campeão do UFC, e o mesmo lutador do algum evento, é a mesma pessoa, o mesmo tratamento, é a mesma importância. Então é isso que tem um diferencial lá na academia, né, velho? Então, os caras merecem também mudar a vida, assim como a gente vem mudando, tá mudando aos poucos. E vamos lutar, vamos tentar nocautear o máximo de pessoas aí para o nome do Galpão subir ainda mais. Que eles têm que estar aqui e a gente aqui. Samuel, agora acho que é difícil não falar de Malhadinho e não falar de Galpão e vice-versa. Claro. Eu cheguei a falar com o Felipe na nossa entrevista sobre como foi, né, a questão da notícia para vocês da saída do Malhadinho do UFC. E eu queria que você também mostrasse um pouquinho do seu ponto de vista de como foi para você encarar na época essa realidade. Como você falou, é de certa forma um ídolo para você, né, uma grande Claro. inspiração, o Malhadinho. E como foi ver ele, de certa forma, até eu posso dizer, na minha concepção, injustamente sendo mandado embora. Se você pega exemplo de outros lutadores, como o Taito Iwasa, que também é Com peso pesado, e certeza. vinha numa sequência de 4, 5 derrotas e continua na organização, e o Malhadinho, por ter tido uma derrota que, na minha interpretação, não foi contra o Não foi. Volkov, Aham. e contra o Kuniev, que, na minha visão, foi uma luta que era um encaixe ruim pro Malhadinho. Ele pegou a luta, acho que é meio que em cima da hora, se eu não estou enganado. Não Foi. foi... Então ele não teve nem sequer um camp completo. Então foi uma luta complicada para ele. E depois dessa derrota, ele anuncia que vai descer de divisão e logo depois tem esse baque que é a notícia da saída dele. Como foi para vocês aí do Galpão receber essa notícia, né, na sua visão, como é que foi? E também, de certa forma, ver agora que ele vai estar estreando pelo ACA, como você encara também esse retorno do Malhadinho ao octógono? Velho, pra mim, especificamente, foi um baque, velho. Porque eu não tava esperando, sabia? Como você falou, você citou o nome do Tuivasa aí, tem entre outros pesos pesados. De malhadinho. Não é puxando sardinha porque ele é o 01 da academia, não. É porque o cara é diferente, irmão. O cara é diferente. Você viu o Malhadinho no começo da carreira do UFC, como foi, irmão? Parecia um trem, irmão. Parecia um trem de governado, passando por cima dos adversários, ganhando bônus, maltratando os caras. Então, assim, acho que acredito que todo lutador, né? Todo lutador, toda pessoa tem seus altos e baixos. Isso é a vida, né, irmão? Se chama viver, né? Então não podia ser diferente com ele, né? O cara não é uma máquina, o cara também cansa, o cara também tem outras coisas a dar prioridade, né? E ele sempre foi focado, sempre se manteve focado. Tu vai pra todos os treinos, treina duro. Porra, eu não sei o qual a real a organização tava esperando. Eu não sei, né? Mas eu achei uma total injustiça, velho. Você acha que do Malhadinho não ganha do Tuivasa, irmão? Você acha mesmo? Porra. Então Ganha assim, da maioria dos pesos pesados, né? Da exatamente, grande maioria dos pesos pesados. E exatamente. eu sempre defendi uma tese de que, aí talvez você discorde de mim, mas eu achava que ele deveria ter descido antes. Porque eu acho que o Categoria? estilo de jogo dele. Eu achava que ele, para o meio pesado, ia encaixar muito melhor no sentido de que, óbvio, ele ia ter um corte de peso, porém, ele ia enfrentar adversários muitas vezes mais leves do que os pesos pesados. Porque você pega o exemplo do o Kuniev é um cara que ele corta peso para bater 120, cara. Entende? E o Malhadinho, ele Maltratou. bate 114, 113. Então é uma diferença muito grande na hora de você botar pro chão. Então, até nessa luta, talvez já fosse até pensando em dar um motivo para você tirar o Malhadinho. Se ele desse, ele iria pegar, óbvio, adversários duríssimos. Estão falando uma categoria, poxa, do Alex Poitin, né? Não dá para chegar e cravar, ele seria campeão. É complicado. Mas ele teria condições, eu vejo ele tendo condições de bater o Poitin através do grappling de altíssimo nível dele, do Hiri Prohaska, do Carlos Huberg, que hoje em dia é o campeão da categoria, e até porque, se a gente parar para pensar, é uma categoria que atualmente só tem duas pessoas que podem disputar o cinturão interino, que é o Ankalaev, que vem de uma vitória, antes tinha perdido para o Poitin, e detalhe, fez uma luta horrível contra o Guskov, horrível, uma luta pavorosa, e o Paulo Borrachinha, que ganhou de apenas uma pessoa da divisão. Então, poxa, vai me dizer que o Malhadinho, se tivesse descido, talvez não estaria nessa condição hoje de poder
talvez brigar pelo estrelato do UFC seria uma condição interessante. Talvez, assim, óbvio, não é um estilo de luta que agrade a todos. Eu, por exemplo, no meu início, como fã de MMA, eu não apreciava tanto o jiu-jitsu, passei a apreciar depois, e eu vejo que muitas vezes fazer um grappling de alto nível é muito mais difícil, talvez, que um striking de alto nível. Minha concepção, Sim. entende? Minha concepção. Então, eu acho que talvez tenha faltado esse timing dele de talvez ter saído da divisão um pouquinho mais cedo. Mas, velho, na verdade, eu não sei porque eu não sei qual era o planejamento dos meus mestres e do nosso empresário, né? Com ele nessa categoria. Sinceramente, eu não sei. Mas, velho, sendo bem sincero a você, pô, é fogo falar isso, mas eu tinha certeza que Malhadão poderia ser um grande campeão do peso pesado, pô. Na minha opinião. Na minha opinião. Opinião, cada um tem a sua. Na minha opinião, Malhadão poderia ser tanto campeão do peso pesado, tanto um dos campeões do peso meio pesado. Beleza, que tem uns nomes grandes e tal, mas só quem sabe, o dia a dia do cara sabe como é que ele é, irmão. Aquele cara ali é barril, irmão. Você não tem noção. Você já viu um Homem de Ferro com aquela armadura? Pronto, é ele, irmão. Eu não sei que diacho que aquele cara tem, não, pô. Então, eu tinha certeza que ele ia ser campeão do peso pesado e é difícil eu falar, né? Porque eu não sei qual era o projeto de fato que eles tinham, né? Nessa categoria de peso pesado. Bem, meu amigo, você é um cara que é jovem ainda, tem muita carreira pela frente, 23 anos só. Meu amigo, quero que você me diga agora, como você imagina sua carreira em 5 anos dentro do UFC? Já se vê campeão? Já pensa em ranking, top contender? Ainda galgando algumas posições acima? Como é que você vê, como é que você projetaria sua carreira para daqui a 5 anos? Aí daqui a 5 anos, eu ter 28, eu gosto de começar no sapatinho, né, velho? Gosto de ir com calma, não sou muito aqueles caras apressados, não. Mas já me vejo no ranking, sim, com certeza, sendo um dos porteiros ali da divisão. Né? Já vou ter. Já vou ser outro atleta também, já vou ser um atleta mais maduro, né? Um atleta diferente. Então já me vejo um dos porteiros. Campeão ainda não, mas já me vejo um dos porteiros ali da categoria, assim, uns nomes difíceis a ser batido. Cara, fala agora pra gente um pouquinho do que você espera do Galpão para os próximos anos. Tu tá chegando agora, vai ainda estrear, Felipe já fez duas pelo UFC, tem uma galera ainda que tá para chegar, que eu tô ligado, vai ter contender agora. Cara, como é que você vê o futuro do Galpão nesses próximos anos de UFC? Acredita que pode ter uma dominância da Bahia no UFC? Como é que você enxerga esses próximos passos do Galpão? Existem várias equipes grandes aí pelo mundo, né? Não só no mundo afora, mas no Brasil também existem várias equipes grandes. Porém, temos totais condições de chegar no topo. Pode ter certeza, não só pelos treinos que são duros pra caramba, tudo organizadinho ali, os mestres quebram a cabeça, não falta um dia, né, de treino, mas sim pela familiaridade, né, velho? Como eu disse, eu tinha uma família, né? E assim como eu quero sempre estar crescendo na organização, sempre estar dando meu nome lá para deixar meu legado, quando me aposentar, eu quero que minha equipe chegue no topo também e com certeza absoluta ter vários nomes aí para vir para, vamos, digamos assim, a renovação, né, do Galpão. Porra, acho que vai ter Mário agora, dia 25 de agosto, o Mário Piazon no Contender. Tem um grande nome também, que é o Gaso Mascarenhas, peso pena, fenômeno. Sempre me bate no treino, inclusive. Sempre me pega no treino. É um faixa preta de excelência, um cara bom de verdade, né? Que também já tá perto, tá na boca aí de entrada aí. E aí você fala assim, ah, só? Não, mas tem vários. Tem Lelo, que é o 90. Tem um grande nome também. É muito novo, tem a minha idade. Tem um cartel de 7 vitórias. 7 vitórias e 2 derrotas. E um não conta, eu acho. Tem o Pedro Arléu também, irmão. 5-7 sinistro. 5-7 com mão de meia mesmo. Pode ter certeza, irmão. Eu chamo ele de Raio, né? O apelido dele. Cara, sinistro, irmão. Sinistro, sinistro. Que também vai chegar gigante na organização. Então agora é só dar o tempo ao tempo, né? A gente tem muitos nomes, né? Que Deus dê saúde também aos nossos mestres até eles não aguentarem mais ouvir nossas vozes. Para a gente dar continuidade ao nosso trabalho dentro da organização e fora também. Né? Existem várias pessoas. Que a gente fala do UFC em si, né? Mas, tipo, no ACA,
né, em outros eventos. Tem vários nomes na academia. A academia é um lugar recheado de atletas, velho. Recheado de atletas duros, velho. Tem vários, vários, vários. E é isso aí. Vamos nessa aí, vamos ver o que é que Deus tá planejando pra gente daqui pra frente. Meu irmão, agora eu quero que vamos fazer aqui agora um quadro novo no canal, o Top 10. Vou te fazer 10 perguntas bate e volta e tu vai me falando aí sua Tá visão de certo. cada uma, tá certo? Fechou. Vamos então. Nocaute ou finalização? Nocaute. Pô. Boxe ou jiu-jitsu? Box. Chute ou soco? É, soco. Treinar de manhã ou treinar à noite? De manhã, de manhã. Um lugar favorito? Salvador. Uma comida favorita? Comida baiana. Lutador mais difícil que você já enfrentou? Pode ser no Eita! treino, pode ser na carreira, você que sabe. Rapaz. No treino. Fala do treino. Acho que vou nomear dois aí. Que é Bruno Oliveira, que é um treino pegadíssimo, que ele é um psicopata. E Gaso Mascarenhas e Darlan Draco. São três. Boa, Acho que esses boa. são os piores pra mim. Um ídolo no MMA. O ídolo não é Jair Maradinho. Se pudesse enfrentar qualquer lutador da história, quem você gostaria de enfrentar? Seja por, poxa, é minha referência, ou é um cara de nome que eu acho que teria um encaixe bacana. Qual é a sua visão disso? Caramba, rapaz, eu vou falar, eu vou falar um cara que eu tenho vontade de lutar. Não sei porquê, assim, mas acho que seria uma luta bacana, que é o Maurício Ruff. Bacana, bacana, encaixe bacana. Eu Seria uma acho que seria luta uma de luta bacana. trocação. É Seria uma isso. luta de trocação muito bacana. Cara, e agora uma pergunta que divide muitas opiniões. Vamos lá. Rufem os tambores. Meu amigo, eu sou um gênio mágico. Vou te fazer aqui agora uma pergunta. Você pode escolher um ou outro. Você pode ser campeão do UFC, ou Hum, então eu te dou US$ 1 milhão. Agora. campeão, velho. Campeão? Eu acho que isso Esse é o tem um total espírito. certeza, irmão, porque, porra, ser campeão deve ser único, irmão, deve ser um sentimento, parceiro. Pô, 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 vamos. Bem, Samuel, essa foi a nossa entrevista, meu amigo. Lhe agradeço muitíssimo por ter Nada, participado irmão. desse quadro com a gente. Meu parceiro, agora, por favor, manda um recado pro pessoal da Bahia que está assistindo ao vídeo, manda um recado aí pro pessoal, seja da live, seja o pessoal aí do Galpão que deve estar assistindo, se Deus quiser. Quem sabe o mestre Malhadinho não está assistindo, pô, dá essa moral, Malhadinho. Meu Galera, é irmão, e isso. principalmente também para os seguidores da nossa página que estão Mano. acompanhando a gente, estão tendo a honra também, os que não te conhecem, de te conhecer e muito em breve te conhecerem dentro do octógono. Galera, é isso aí. Samuel Sanches, né? Novo contratado do UFC. Espero estar estreando logo, fazendo minha caminhada dentro da organização para dar felicidade ao povo brasileiro, felicidade à minha família, na minha grande equipe, Galpão da Luta. Passar aqui só para dizer que eu sou apenas só mais um sonhador, um cara que veio de baixo também. Tive minha vida, logicamente, como Deus quis. Né? Hoje eu tô aqui, sou novo, mas tenho muita vivência, tenho uma vivência de cara de 30 anos aí. Muito feliz com o que eu sou hoje, muito feliz com o que eu vou ser, né? Pelo dia a dia. E é isso, só passar a mensagem mesmo para você continuar, independente da dificuldade, né? A gente tem que continuar, velho, porque se a gente não fizer pela gente, não tem ninguém que vai mais fazer, né? Eu acho que começa aí. Acho que a vitória começa logo quando você acorda cedo, para correr atrás dos seus objetivos, é lógico. E é isso, meu irmão. Queria também te agradecer. Falar pro pessoal do Galpão, pessoal da Life, da Bahia, do Brasil. E você é uma pessoa incrível. Espero em Deus que seu canal também, irmão, sua longevidade dê muitos frutos também, né? O seu trampo. Queria agradecer também pelo convite. Quando eu vi a mensagem, eu falei, pô, que massa, pai. Tá sempre bacana estar trocando essa ideia. E é isso, meu irmão. Torço muito pela seu progresso aí no trabalho. E vamos pra cima, como eu falei, né? Hoje foi a primeira, daqui a pouco a gente vai ter mais e mais e mais aí. E a gente vai mantendo essa amizade aí, meu irmão. Muito obrigado, de coração. Poxa, eu te agradeço muitíssimo, Samuel, pelas palavras, de coração.
Galera, e essa aqui é só a primeira, como ele falou. Vamos lá, posteriormente, se Deus quiser, vai estar aqui aparecendo já com o cinturão. Eita! Daqui a algum... Relaxa que daqui a alguns aninhos a gente ainda vai fazer essa matéria, se Deus Opa! quiser. Vamos sim, com certeza. Mas é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado novamente ao Samuel por ter aceito o nosso convite. Galera, já deixa o like, compartilha, manda já pros seus amigos, pessoal da Bahia, pessoal do Brasil afora. E é isso, irmãozada. Os...